Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 24, e o verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo número 24, e o verso de número 13. Hoje eu vou contar para vocês ou relembrar com vocês uma pequena história de dois amigos de Jesus, de dois discípulos. Não eram apóstolos, eram discípulos de Cristo, que eles estavam a caminho de Emaús. Eu vou apenas no verso 13, e no decorrer da ministração eu vou contando essa história e mencionando parte do texto. Diz assim, capítulo 24, verso 13 de Lucas: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. A história dos dois discípulos de Emaús é muito conhecida. Quem já não cantou aquele hino dos discípulos a caminho de Emaús? Fica conosco, nosso divino Salvador. Essa história já foi pintada, essa história já foi pregada inúmeras e centenas de vezes, porque ela tem uma grande lição para nós. Ela tem uma grande verdade baseada nesse texto. Nós não sabemos ao certo quem eram esses discípulos. A Bíblia cita apenas o nome de um, o nome de Cleopas. O outro nós não sabemos o nome, quem ele era realmente. Nós sabemos que eles eram apenas discípulos de Jesus. Provavelmente eles não fizeram parte do colégio apostólico dos 12 discípulos, mas com certeza eles fizeram parte daqueles 70 discípulos do capítulo 10 do livro de Lucas, onde Jesus envia de dois em dois a pregar o Evangelho, e eles ficam por 30 dias pregando o Evangelho. Mas uma coisa nós sabemos, que eles eram fiéis a Jesus. Uma outra coisa que nós sabemos, que ele não morava em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém por causa de Cristo. Tudo nos leva a crer que eles eram nascidos na cidade de Emaús. E quando eles ouviram falar de Cristo, eles saem da cidade de Emaús e eles andam por cerca de 10 quilômetros e vão até a cidade de Jerusalém para seguir esse homem, para ver o que esse homem estava pregando. E a pregação deste Jesus, desse Nazareno, foi tão impactante que mudou a história desses dois discípulos. Eles não queriam mais voltar para Emaús. Agora eles decidiram seguir a Jesus. E eles foram fiéis a Jesus. Eles trabalharam para Jesus. Eles eram homens apóstolos, eles eram discípulos de Jesus. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Mas naquela quinta-feira, tudo iria mudar. Naquela quinta-feira, a história deles nunca mais seriam a mesma. Porque naquela quinta-feira, Jesus à noite foi preso. Há rumores na sexta-feira de manhã de que aquele que pregava agora estava sendo condenado pela Corte Suprema de Israel. Aquele que era deixou de ser. Aquele que pregava não ia pregar mais. Aquele que dava a vida iria morrer. E aquela história partiu em Israel. Todo mundo ficou sabendo que Jesus agora iria morrer, que ele iria ser crucificado. E aquela história bateu como uma faca no peito dos discípulos, dos admiradores de Jesus. E esses dois não foram diferentes. Eles ficaram como espectadores, vendo tudo o que estava acontecendo. Eles acompanharam todos os detalhes da crucificação de Cristo, desde que ele foi crucificado ao meio-dia até as 3 horas da tarde, que ele foi morto, que ele entrega o seu espírito a Deus. Ele vê toda a trajetória. No sábado eles não podiam caminhar, por isso que domingo de manhã eles tomam uma decisão trágica na sua vida: deixar Jerusalém e voltar para a cidade de Emaús. Emaús significa fonte de águas termais. Por quê? Na cidade de Emaús tinha fontes. Era como essa fonte, a fonte de lá era quente. E acreditava-se pelos historiadores que quem tomava banho dessa água quente curava a alma
e o corpo. Qualquer doença poderia ser curada pelas fontes de Emaús. Então Emaús era um lugar que emana fonte, aonde um lugar que cura a alma e o corpo. Agora ele sai de Jerusalém. E Jerusalém significa literalmente lugar que não falta nada. Porque Jerusalém vem de uma palavra que significa Shalem. E Shalem significa inteiro, completo, não tem ausência de nada. Era mais ou menos, ele estava dizendo o seguinte: eu estava num lugar que curava a alma e o corpo. Eu acreditei que aquele homem curaria muito mais a minha história. Mas eu acabei de ver que tudo que eu acreditei era mentira. Por quê? Ele morreu, ele não está mais aqui. O que me adianta, sendo que ele não está mais aqui? As águas estão lá, as fontes em Emaús estão lá. Então eu vou sair de Jerusalém e vou até a cidade de Emaús. Eu vou voltar para onde que eu era. E ele sai domingo de manhã e começa a caminhar. E eles dois estavam discutindo, conversando acerca do que acabara de acontecer. A Bíblia não diz exatamente o que eles estavam dizendo, mas com certeza um olhava para o outro e dizia: você viu? Eu não acredito que nós acreditávamos que ele era, ele não é. Eu achava que ele era o Messias, eu me enganei. Cleópas olhou e disse: quem sabe é verdade. Eu achei que ele era o profetizado de Isaías. Eu achei que a semente de Gênesis 3,15 era ele, mas não era. Por quê? Ele morreu. Agora vai voltar tudo de novo. Quem sabe nós vamos morrer, nós iremos morrer e nós não vamos ver o Salvador. E de repente, quem é que aparece? Jesus. E nessa manhã de frutificação eu gostaria de comentar com vocês o que acontece quando eu saio de Jerusalém, lugar completo, lugar que não me falta nada, e vou para Emaús. No mínimo acontecem algumas coisas. E a primeira coisa que acontece quando eu saio de Jerusalém e vou para Emaús, anote isso: eu perco a sensibilidade da presença de Jesus. Quando nós saímos de Jerusalém e vamos para Emaús, nós perdemos a sensibilidade da presença de Deus na nossa vida. Eles estavam caminhando sozinhos. E quem é que aparece? Jesus. E eles não perceberam que aquele terceiro personagem era o mestre chamado Jesus. Jesus estava com eles. Aqueles que ele acabara de ver que tinha morrido, aquele que ele acabara de ver na cruz, aquele que ele acabara de ver sendo crucificado, jorrando sangue, ensanguentado, machucado, ferido, estava presente com ele. E eles não perceberam que Jesus estava ali. Irmão, tem pessoas que vêm na igreja e não sentem a presença real de Jesus. Aí sai do culto e pergunta: o culto hoje estava mais ou menos, né? Eu não senti aquele arrepio, eu não senti aquele, como nós dizíamos lá em São Paulo, aquele manto, eu não senti aquele derébio assim, ó. Eu não senti, parece que o culto hoje foi meio frio, as irmãs não cantaram com tanta alegria, os irmãos não cantaram, aquele testemunho foi mais ou menos, o pregador estava mais para lá do que para cá. Hoje eu não senti muita espiritualidade. Querido, aprenda uma coisa, eu reaprendo uma coisa: o culto ele é individual, cada um presta o seu culto a Deus. Aleluia, glória a Deus. O culto, você já percebeu que tem pessoas que quando termina, não vem na igreja, pastor? Aí ele pergunta assim, teve pessoas que não vieram hoje. Isso é normal as pessoas acontecerem. E aí você pergunta assim, você não veio, mas como que foi o culto hoje? Isso é normal, as pessoas perguntam, como que foi o culto? Mas é uma forma errada, porque o culto é para quem? É para Deus. Para quem eu tenho que perguntar se o culto foi bom ou não? Para Ele. É para Ele que eu pergunto. Não existe culto bom ou ruim para mim ou para você. O culto bom é para Ele. Eu tenho que entender que cada um tem o seu próprio culto. Se eu quero ficar quieto no culto, deixa eu ficar quieto. Mas eu estou cultuando. Se você quer fazer barulho, faça barulho, meu irmão, porque o barulho é para
Ele, mas não mesmo no meu culto, porque cada um presta o culto que ele quer. Mas o mais fenomenal disso é perder a sensibilidade da presença de Deus. Tem pessoas que vêm para uma reunião dessa e não percebem que a presença de Jesus, ele fala, mas ele não sabe que é Jesus que está falando. Jesus está fazendo, e Jesus está movimentando, Jesus está presente na casa e ele não percebe que Jesus está neste lugar. E esses discípulos tiveram o prazer, querido, o prazer de ter, após a ressurreição, a primeira aparição de Jesus foi para esses dois discípulos. Eu sei que ele apareceu para mulheres, mas esses dois homens tiveram o prazer de ter a presença de Jesus. E não foi uma aparição simplesmente, foi um caminhar de 10 quilômetros aproximadamente, conversando. E Jesus, ele é fantástico. Ele chega nessa história e um olha para o outro e diz, Aí Jesus olha para eles e diz assim, vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Aí Cleopas, ele com certeza era o líder daquele grupo, daquela dupla, ele olha para você, está de piada, né? Você é peregrino, só pode ser. Você não é daqui, né? Você não estava em Jerusalém? Você não viu o que aconteceu? Olha o que Jesus pergunta para os dois. Quais coisas? Irmão, quando você toca em alguém ferido, aquele ferido rasga o verbo para você. Ele derrama aquilo que está no coração dele. Ele falou, eu vou contar para você, porque você é peregrino. Você não sabe o que aconteceu. Ele falou assim, os nossos sacerdotes e os nossos príncipes pegaram Jesus. Pegaram aquele a quem nós, olha o verbo nós, eu e meu companheiro, acreditava que era o remidor de Israel. E nós vimos ele sendo crucificado. Aquele que nós acreditávamos que era, e agora ele não é. Você não sabe que ele acabou de morrer, mas eu quero te dizer uma coisa. Ele era poderoso em obras e em palavras. Mas ele acabou de morrer. E Jesus estava ali presente. Irmão, nunca perca a sensibilidade da presença de Deus. Você está no serviço? Jesus está lá. Mateus 28 diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por quê? Nós temos uma visão equivocada de evangelho, que eu só sinto a presença quando eu me arrepio o corpo. Irmão, eu senti um arrepio aqui no culto, aqui ó, eu estou sentindo Deus, querido, não é só assim que Deus se manifesta não, Deus se manifesta no silêncio, Deus se manifesta na calada da noite, quando ninguém está te vendo, Jesus se revela para você. Eu preciso entender que a presença dele é real, ele não se revela em movimento, ele se revela na intimidade com o ser humano. Nós queremos ter razões físicas e corporais para entender que a presença de Deus está comigo. E aí nós usamos jargões. Deus está na casa. Eu estou sentindo um negócio diferente. Não, a presença de Deus é real. É no caminhar da vida que Ele se faz presente na minha, na tua, na nossa existência. O que acontece, Fábio, quando eu estou indo então para Emaús? Eu perco a sensibilidade. Segunda coisa, eu perco a visão da cruz. Esses dois discípulos seguiram Cristo, por quê? Quando eu falo cruz, eu estou falando do propósito de Cristo. O mestre deles cumpriu o propósito, mas eles não estavam focados no propósito. Irmão, grave isso que eu estou te dizendo. Quando pessoas não estão na mesma conexão com vocês, eles vão deixar você por um momento. Pessoas que não estão conectadas com o seu propósito, em algum momento da vida ele vai te deixar. Por quê? Porque eles não estão conectados. A visão não é igual. Esses discípulos, eles perderam o quê? Naquele momento eles perderam a conexão. É como se você pegar uma tomada e tirar ela do plug, desplugar a tomada, ela perde a conexão.
A energia não passa mais para ela deixa de ter aquele propósito. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles perderam a visão da cruz. Eles acharam que o mestre iria ser um revolucionador. Eles acharam que o mestre iria fazer aquilo que eles queriam. Mas eles não entenderam que o propósito de Jesus era outro na vida deles. Era salvar a alma deles, era restaurar a eternidade deles, era tirar eles do inferno e levar eles para o céu. E o meio para isso era a morte, era a dor, era a cruz. Não fique triste quando pessoas se desconectarem de você. Quando pessoas não estão mais com vocês, é porque eles se desconectaram com o seu propósito. E aprenda uma coisa: perca amigos, mas não perca o propósito. Perca amigos, mas não perca propósitos. Olha o que Pedro disse para Jesus: Jesus, se você for morto, se tentarem te matar, pode deixar comigo que eu resolvo no fio da espada. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não fala besteira não, Pedro, porque antes que o galho cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Perca a amizade, mas não perca o propósito. O que acontece quando eu saio de Jerusalém e vou para Emaús? Eu perco a visão da promessa. Olha o que os discípulos disseram para Jesus, sem saber que era Jesus. Nós acreditávamos. Olha o verbo do passado. Ou seja, eu não acredito mais. Nós acreditávamos que ele era a promessa de Israel. Nós achávamos que ele era, mas ele não é. Que nessa manhã frutífera, eu preciso entender o seguinte: que a promessa não está baseada nas circunstâncias da vida. Se eu entender que promessa está baseada nas circunstâncias da vida, a minha vida perde sentido. Ou seja, os momentos estavam determinando a promessa, se era verdadeira ou falsa. Aí levou eles a quê? A tristeza. Porque quando a promessa, para você alcançar a promessa, parece que em algum momento, tudo começa a desencaixar. É como você pegar um quebra-cabeça e fala para a criança: você compra o quebra-cabeça bonitinho, aí você desarruma. O quebra-cabeça já está montado, a história já está montada. Simplesmente eu desmontei. Agora você tem que organizar aquilo. Você tem que colocar peça por peça. E quando eu desembaraço tudo aquilo, quando eu embaraço tudo aquilo, é como se eu não percebesse que a minha história eu preciso montá-la novamente, mas ela já está desenhada. Tem um momento da vida que parece que as coisas não estão encaixando. Parece que aquilo que faltava, você fala: poxa, mas está demorando para encaixar. Ou seja, nem tudo na nossa vida vai dar certo. Parece que tem coisas que está desencaixada, mas tem um tempo necessário para ela encaixar. Então, quando eu saio de Jerusalém e vou para Emaús, eu perco o sentido da promessa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: promessa é algo tão maravilhoso que promessa eu não conto, promessa eu vivo. Não se conta promessa, se vive promessa. Porque se você contar promessa para alguém, você percebe que eles estavam carregados de tristeza aqui, de raiva. Eu falei: nós acreditávamos nele, nós achávamos que ele era, ele não é. Quando tudo começa a dar errado, continua acreditando. Não, mas foi enterrado. Não tem problema. Se ele falou, vai acontecer, irmãos. Nós precisamos ativar a nossa fé. Queremos ter vida frutífera? Acredita. Aleluia. Fabio, mas ele falou que foi mandado embora. Deus falou o quê? Que vai ficar? Vai ficar. E pronto, acabou. Eu aprendi uma coisa na minha trajetória: eu acredito nas coisas que Deus fala, independentemente daquilo que o homem diz que não é. Eu preciso acreditar na promessa.
preciso acreditar na promessa. Uma coisa que eu sempre vivo é acreditando na promessa. Há 3 anos atrás eu contasse para vocês aonde eu chegaria, não fisicamente, mas ministerialmente, praticamente quase ninguém acreditaria. Um menino que não saía da sua cidade para pregar, pastor. Eu nunca tinha saído de Americano para pregar. De repente Deus começa a mover as águas. E de repente, qualquer dia eu vou contar para vocês, agora toda semana, mais ou menos 15 a 18 países me acompanham via YouTube. Sabe por quê? Eu acreditei na promessa. Aleluia! Glória a Deus! O problema é que quando eu saio de Emaús, quando eu saio de Jerusalém, nós perdemos a visão da promessa. Pode demorar o tempo que for, nunca perca a visão da promessa. O que acontece quando eu saio de Emaús? Quando eu saio de Jerusalém e vou para Emaús, eu perco, presta atenção nisso, a sensibilidade dos reais testemunhos contados na igreja. Olha o que eles falaram para Jesus. Jesus, eu tinha promessa, eu acreditei. Deixa eu te contar uma coisa. Acabou de acontecer agora de manhã. Foi de manhãzinha. Nós estávamos lá ainda, junto com os discípulos. Sabe o que aconteceu? 2 mulheres foram no sepulcro. Na hora que elas chegaram lá, para ver se Jesus estava lá, ele não estava mais. E de repente ela viu um anjo. E esse anjo olhou para elas e disse: o que você procura? Ela olhou, ela disse: nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Ele olha para nós e diz: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aquelas mulheres correm loucamente, vai para o abrigo onde nós estávamos, e ela conta essa história. Mesmo assim, nós não acreditamos. Nós estamos saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso acreditar nos testemunhos contados pela igreja. Os discípulos acabaram de ouvir um dos maiores testemunhos da história. Maria estava contando que ela viu um anjo. E o anjo disse: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Sabe por quê? Porque às vezes eu não dou valor naquilo que Deus faz em você. Eu dou valor só naquilo que Deus faz em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, essa história me ensina, aquilo que ele faz em você é uma prova para mim, para continuar acreditando que aquilo que ele falou vai acontecer. Aleluia! Tem coisa que não precisa acontecer em mim, aconteceu com você, eu pego para mim. Aleluia! E aí eles falam, mas sabe o que aconteceu ainda, peregrino? Elas contaram essa história, os homens não acreditaram muito. Sabe o que os homens fizeram? Os homens foram lá. Mas eu e meu amigo ficamos aqui, porque nós só queríamos ver se essa história era verdade. Eles foram lá e eles voltaram dizendo: ele realmente não está lá, ele já ressuscitou. Querido, presta atenção de uma coisa: aquilo que Deus está fazendo na minha vida, pega como profecia para vocês. Aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, eu preciso pegar como profecia para a minha vida. Tenha a certeza de uma coisa: Deus vai fazer, independentemente se é na minha, na tua, Ele vai fazer nas nossas vidas um milagre. Eu preciso de acreditar que os testemunhos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem vez que a gente sobe no púlpito, se é o grande falando, testemunhando, você fala: nossa, você viu o que Deus fez? Aí vem a irmãzinha, com todo o respeito, não sabe nem ler nem escrever, enquanto dá um testemunho. Aí você não dá nem bola para o testemunho. Quem quer contar um testemunho? A irmã vem que não dá nem bola. Aquilo que Deus fez na vida dela é para fortificar a tua fé. É como se Deus está dizendo: você viu? Eu fiz na vida dela, espero que eu vou fazer na tua vida também. O milagre vai acontecer. Aleluia! Para terminar, quando eu saio de Emaús, quando eu saio de Jerusalém e vou para Emaús, sabe uma outra coisa que eu perco? O valor da palavra de Deus. Olha o que já... Aí Jesus para. E Jesus diz para eles: ó nécios, vocês perderam o juízo?
vocês não estavam batendo bem da cabeça? Vocês não ouviram tudo que ele disse? É como se Jesus dissesse, porque eles falou para Jesus, sem saber que era Jesus. Já é o terceiro dia e nós estamos indo embora. É como se Jesus dissesse para eles: vocês não ouviram o ensinamento dele? O que ele disse? Que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aí olha o que Jesus diz ainda na história aqui desse texto, dos dois discípulos do caminho de Emaús. Ele não disse para vocês, e ele não te ensinou tudo o que estava na Escritura, que aquele viajante, a Bíblia diz que ele começou a mostrar Jesus, de Moisés até os profetas. Ou seja, ele deu uma aula de escola bíblica em plena rua. Eles caminhando, e Jesus começou a dar uma aula de escola bíblica para ele, começou a mostrar para eles, de Gênesis a Malaquias, que Jesus viria, que ele morreria, que ele ressuscitaria e que ele iria salvar a humanidade. Ou seja, quando eu vou para Emaús, eu perco o valor das Sagradas Escrituras. Sabe o que hoje dá mais ibope na igreja? Eu acredito, eu sou prova disso, mas nós acreditamos mais numa profecia do que na palavra pregada. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É a palavra que guia, a palavra que alimenta, é a palavra que faz, é a palavra que muda. A palavra, ela tem poder para dividir a alma e o espírito. Ela é apta para discernir aquilo que você está pensando. Ela muda a tua, a minha, a nossa história. Ela muda a nossa história, porque a palavra é o próprio Cristo. Eu preciso aprender a valorizar a palavra. Era como se Jesus dissesse: vocês não valorizaram os ensinos de Jesus? É como um pastor. Quantos anos o pastor vem ensinando pessoas? Quantos anos os pastores ensinam? E aí você sai do culto e diz: Deus não falou comigo hoje. E a palavra foi pregada, foi ensinada, foi orientada, porque a palavra é profecia, é a maior profecia de todas as profecias. Aleluia. E aí Jesus acaba aquela história, eles chegam na casa, e Jesus ia passando embora. Aí os discípulos disseram: Jesus, ô viajante, fica conosco, já se faz tarde, é perigoso sair na rua. Não era que era perigoso, porque eles faziam viagem noturna. Depois que Jesus entra, sem saber que ele era Jesus, nunca vai explicar por que eles queriam que Jesus entrasse. Aí eles comem, ou antes de comer, eles fazem uma oração. E na hora que eles fazem essa oração, a Bíblia diz que quando eles olharam para Jesus, Jesus não estava mais ali. Aí um deles olha para o outro e diz: enquanto ele falava conosco no caminho, não ardiam os nossos corações? O outro, o meu coração estava saindo pela boca, não ardia não, o coração estava saindo pela boca. E sabe o que eles falaram? Chegaram à conclusão: ele não era um viajante, ele era aquele que Maria viu agora de manhã. Vamos voltar para Jerusalém, porque ele não é qualquer um, ele é Jesus de Nazaré, ele ressuscitou. Sabe qual é a mensagem dessa manhã? Não importa se você está voltando para Emaús, o destino não é Emaús, o destino é Jerusalém. Ele quer que você volte para Jerusalém, porque ele ainda tem um milagre para fazer na tua história. Aplauda o Senhor nessa manhã.